Amém, queridos? Você está bem? Você está feliz? O povo de Deus deve ser um povo feliz, amém? Existe algo nos tempos atuais que há quem diga que é a doença do século, não é assim? É a tal da depressão, a tal da ansiedade, né? Enfim, começa com ansiedadezinha e o negócio vai se agravando até virar uma depressão. Amém? E isso, queridos, tem atingido não só o povo lá fora, mas também dentro da igreja. E nós vemos muitos crentes, inclusive pastores. Rapaz, eu estou vendo. É Alain, é não? É sem óculos, está ali. Amém? E tem atingido muitos crentes, queridos, inclusive pastores, andando ansiosos, entrando em depressão, se agravando nessa doença, nessa praga, nessa peste. Porque queira você ou não, valeu chuva, mas porque eu estou muito quente, aí suando, aí se eu botar vai embaçar de novo aqui. Mas eu estou no fogo, aí. Não tem... Amém? Mas queira as pessoas ou não, isso é uma peste do inferno, queridos. Porque nós temos uma recomendação do próprio Jesus dizendo que nós não devemos andar ansiosos. Vamos conferir lá em Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25. É interessante que Jesus, falando para os seus discípulos, ele disse: olha, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber. E se nós trouxermos isso para a nossa realidade atual, ele diria, como também ele nos diz, para não andarmos ansiosos por qualquer coisa que seja. Como Paulo diz também lá em Filipenses capítulo 4, que nós vamos ler depois. Não devemos andar ansiosos por coisa alguma. E Jesus diz: olha, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Observem as aves do céu. Você consegue enxergar? Olha que coisa linda, voando livre, nesse céu lindo, azul, maravilhoso. Olha só, eu não consigo ver preocupação nenhuma neles. Sabe, eles não semeiam, nem colhem, nem fazem estoque, ou ajuntam em celeiros para ter um estoque. Eles não se preocupam com isso. Se vai faltar amanhã, se eles vão ter amanhã ou daqui a pouco. Contudo, o vosso Pai Celeste faz o quê? As sustenta. Porventura, não valeis vós, muito mais do que as aves? Versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou seja, qual é a pessoa, por ficar ansioso, vai conseguir prolongar por mais tempo a sua vida? Não tem como. Pelo contrário, você vai encurtar. E o que é ansiedade? Senão uma preocupação exagerada de alguma coisa. Ansiedade é você estar preocupado demasiadamente por algo. Eu não sei como vai ser amanhã. Aí você fica o resto do dia matutando, porque você não sabe
como vai ser quando amanhecer, você não sabe se você vai ter o dinheiro para pagar a conta, você não sabe se vai ter o que comer no outro dia, você não sabe o que vai acontecer, então você fica ansioso querendo saber como vai ser. Então isso vai lhe trazer, queridos, danos para a sua vida. Vai gerar dano na sua vida, você vai encurtar a sua vida. Por isso que ele diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado? Côvado é uma medida, é uma certa medida lá que eu não sei medir quanto é um côvado, mas um côvado é uma medida. Eles pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida. Quem vai conseguir estender o tempo de vida aqui na terra se andar ansioso? Ninguém. Então, a ansiedade é um mal que vem do inferno. Ansiedade é a mesma coisa que incredulidade, falta de confiança. Se eu não confio em Deus para tomar conta do curso da minha vida, eu vou ser ansioso, eu vou andar na incredulidade. Você entende? Ansiedade é sinônimo de incredulidade. Incredulidade, por sua vez, é falta de fé. Versículo 28. E por que andais ansiosos? Já que, se você estiver ansioso, você não pode acrescentar ou alongar os seus dias de vida. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Ou por que andais ansiosos, esperando o dia da manhã, sem saber o que vai acontecer, o que lhe aguarda? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Será que vai chegar? Será que não vai chegar? Será que vai ter? Será que não vai ter? Por que andais ansiosos? No caso aqui ele diz: quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam, eles não costuram a roupa para eles. Versículo 29. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, o cara tinha dinheiro, o cara era próspero, o cara tinha tudo. Tinha sabedoria em abundância, mas nem mesmo Salomão se vestiu como qualquer deles, como o lírio dos campos. Versículo 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens, foi o que eu disse, que ansiedade é sinônimo de incredulidade. Está aqui. Jesus estava dizendo que se você está ansioso, é porque você ainda está com a fé pequenininha. É que você ainda não consegue depositar por completo a sua confiança em Deus. É porque você ainda não entendeu que Deus é poderoso para tomar conta da sua vida. Amém? Então, quando nós falamos, como foi cantado, inclusive hoje aqui, Salmo 23, o Senhor é o quê? E o que mais? E se alguma coisa me faltar, o quê? Esse versículo, queridos, é um versículo poderoso, que muitos têm lido, mas não têm vivido. Muitos têm lido porque acham um versículo bonito, e é um versículo bonito, é um versículo lindo, na teoria. Agora deixa eu falar, na prática também. Só que muitos só conhecem na teoria, mas não experimentou na prática, ou não tem experimentado na prática. Por isso que andam ansiosos. Graças a Deus que desde os meus 13 anos de idade, quando eu me converti, eu tive uma experiência, eu já cansei de falar isso aqui, dentro de um terreiro, onde o demônio tentou ludibriar a minha mente,
ou o meu conhecimento, que assim seja, porque eu ainda não conhecia nada da palavra, mas a sementezinha que tinha sido plantada estava aqui dentro. E eu não deixei roubar. Quando aquele demônio, que se dizia chamar Martanara, disse que eu devia orar assim: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Se alguma coisa me faltar, Martanara vai completar. Você consegue enxergar a astúcia diabólica do diabo? Eu não tinha ainda entendimento, nem conhecimento, não tinha bagagem da palavra. Mas, queridos, a sementezinha que tinha sido plantada no meu coração, eu não tinha deixado ninguém roubar. E aquela pequena semente que já estava brotando dentro de mim, foi o suficiente para me fazer permanecer firme nessa verdade, de que Deus nunca me deixaria faltar nada. E naquele momento que aquele demônio falou aquilo para mim, o Espírito Santo dentro de mim disse: nunca te deixarei faltar. Eu disse dentro de mim, na frente daquele demônio, dentro de mim eu disse: nunca eu vou falar isso. Nunca eu vou orar dessa forma. E sabe, queridos, Deus tem sido fiel todos os dias. Tem sido fácil? Não. O Senhor nunca prometeu que seria fácil. Pelo contrário, Ele mesmo disse: olha, no mundo tereis aflições. No mundo você vai passar dificuldade. No mundo as circunstâncias vão se levantar na sua vida. Mas tende bom ânimo, porque eu venci. Se eu venci, eu sou o maior e eu estou contigo, então não há o que temer. Amém? Então são coisas, são verdades que você tem que deixar isso bem fixado no seu coração. Você tem que fazer valer essa palavra. Você tem que dar crédito ao que essa palavra diz. Então está na hora dos crentes darem ouvidos ao que ela fala. Não apenas como teoria, mas praticar. Amém? Tanto é que lá em Tiago diz que o homem que pede alguma coisa a Deus e duvida, né, não alcançará coisa alguma. Homem vacilante, de ânimo dobre. Porque você ainda não gerou dentro de você essa convicção, essa certeza de que Ele é poderoso para fazer cumprir. Amém? 1 João, capítulo 5, creio que é versículo 14, diz que esta é a confiança que temos para com Ele. Confiança. Eu não sei quem foi que estava aqui que falou sobre confiança. Acho que foi Márcio, né? Ou foi Paulinho? Foi Heren. Sobre confiança. Como eu vou confiar em alguém que eu não conheço? Você confia em alguém que você não conhece? Sim ou não? Você só confia em quem você conhece. E olha só, esta é a confiança que temos para com Ele. Então, se você conhece a Deus, você deve confiar em Deus. E quando você confia em Deus, não há motivo para você andar ansioso por coisa alguma. Porque Deus, Ele sempre vai ser o teu Jeová Jireh. Ele sempre vai ser aquele que vai prover todas as coisas para você, na sua vida. Amém? Vamos voltar lá para Mateus, capítulo 6. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Então isso aqui é um alerta para nós. Nós devemos crescer na fé, queridos. E nós só podemos crescer na fé nos expondo a palavra, tendo comunhão com Deus. Amém? Versículo 31. Portanto,
não vos inquieteis. Eita, Jesus. Você já viu uma pessoa ansiosa? Eu fui muito ansioso já. Michele sabe, tá aí minha esposa de prova, minha sogra também. Eu era ansioso demais, queridos. Ansioso demais. Qualquer coisinha eu ficava ansioso, porque eu não sabia como ia ser, ou eu ficava doido que chegasse logo para saber o resultado daquilo. Falta de confiança. Mas quando você começa a se expor à palavra, quando você começa a ter intimidade com Deus, isso vai mudando. Hoje em dia, quando algo não vai muito bem, às vezes nós sentamos para conversar, seja sobre finanças, alguma coisa, e quando algo não vai bem, eu fico tranquilo. Aí Michele sabe disso. Eu fico tranquilo, eu não fico mais, meu Deus, como é que vai ser? Ai meu Deus, a gente tem que fazer isso, meu Deus. Primeiro, eu já entendi que pela minha própria força, pelo meu próprio entendimento, eu não vou conseguir resolver nada. Eu vou me frustrar cada vez mais, porque eu vou pensar, se eu fizer assim vai dar certo, e eu termino quebrando a cara, não dá certo. Então, a situação vai piorando, o sentimento vai aumentando, e eu vou me afundando mais ainda na peste da ansiedade. E para virar depressão, queridos, é um passo. Então, portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. 32. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Quantos sabem que Deus sabe do que você precisa? Você sabia que Deus sabe do que você necessita? Amém? Então grava isso. Deus sabe do que você necessita. Amém? Versículo 32. Olha o segredo aqui. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, ou o reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas. Que todas as coisas são essas? O que você precisa, porque Deus conhece, Deus sabe o que você precisa. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão. E o que é buscar o reino? Você tem que ter o entendimento de que você foi transportado de um reino para outro. Você não faz mais parte do reino que você vivia, que você fazia parte, o reino das trevas. Você agora vive num reino, que é o reino de Deus, o qual você foi inserido nesse reino, e esse reino é regido por leis, por coisas desse reino, que são direito de cada cidadão desse reino, e que você faz parte disso. Então, o que é buscar o reino? É você ter a consciência cada vez maior do que esse reino é, do que ele representa e do que está disponível para você nesse reino. Você, como cidadão desse reino, é obrigação sua, como cidadão, conhecer o que lhe é de direito nesse reino. Sim ou não? Você, como cidadão brasileiro, naturalmente falando, você sempre não está atrás dos seus direitos? Eu vou procurar meus direitos. Você enche o peito e você abre a boca, eu vou procurar meus direitos. Não é assim? Se você se sente prejudicado, se você se sente lesado, você diz logo assim, eu vou procurar os meus direitos. É direito meu. Sim ou não? É causa ganha. É direito meu. Sim ou não? E por que você não procura conhecer os seus direitos nesse reino que você faz parte? Porque nesse reino que você faz parte, está assim, de coisas para você, de direitos para você, de privilégios para você, mas também de deveres para você.
E que dever é esse? De você se submeter a esse reino. De você aceitar as coisas que regem esse reino. Amém? Você deve se submeter a esse reino. Então, Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ora, então, quando eu procuro conhecer esse reino, quanto mais eu mergulho na realidade desse reino, quanto mais eu aceito a realidade que eu estou inserido, todas essas coisas automaticamente vão chegando. Opa, vai acontecendo. Um passo atrás do outro, elas vão se manifestando. Quando eu vou me submeter nesse reino, uau, acontece. Opa, chegou. Porque eu estou me expondo a uma realidade espiritual que eu estou inserido. Eu não estou criando agora objeção para aceitar aquilo que esse reino me proporciona. Eu apenas aceito. Eu busco. Uau, Pai, é para mim. Amém, eu recebo. E acontece. E quanto mais eu mergulho nesse reino, mais eu conheço aquele que rege esse reino. Amém? E quanto mais eu conheço ele, mais eu confio nele. E vou pegando confiança. E fé é o que, queridos? Certeza. Convicção. Embora eu não veja, embora eu não esteja enxergando, mas, porque eu estou inserido nesse reino, e tem alguém que rege esse reino, que é o próprio Deus, eu sei, porque agora estou convicto, e confio nele, de que aquilo vai acontecer, de que aquilo vai se manifestar. Embora eu não veja, embora eu não esteja tocando, mas vai acontecer. Amém? E se eu tenho essa convicção de que vai acontecer, eu estou tranquilo. Não estou mais ansioso. Porque a convicção e a certeza já tomou conta de mim. Amém? Vamos ver o que diz lá em, eu creio que é 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Não, não é 2 Timóteo, não. Não, 2 Pedro 1:3. Visto como, pelo seu divino poder, nos tem sido o quê? O quê? Doadas o quê? Uau! Nós lemos ainda agora que Jesus disse que Deus sabe de tudo o que nós... Então, uma vez que Deus sabe tudo o que eu preciso, Ele fez o quê? Ele já providenciou, olha, tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Deixa eu ler aqui o significado de piedade no grego, que é algo bem interessante. Olha só, a palavra no grego que para piedade é eusebeia, que quer dizer fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus. Interessante isso, né? Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas. O que é todas? Não é algumas? É todas. Nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à vida Yesoi,
a vida eterna, nos tem sido doado, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Pelo conhecimento completo é buscar o reino de Deus, é buscar entender o funcionamento desse reino, é se submeter a esse reino, é se deixar ser regido pelas leis desse reino. Conduzem a vida e a piedade. Então, eu tenho que ser fiel a Deus. Como é que eu vou ser fiel a Deus? Apenas aceitando aquilo que Ele diz ao meu respeito. Se Ele diz, não te preocupes, porque eu sou teu Deus, eu te sustento pela minha destra, e eu te digo, não temas, porque eu vou me preocupar? Porque eu vou temer? Porque se eu andar confiando em Deus e sendo fiel àquilo que Ele me garante, eu vou colher o benefício. Mas se eu não andar fiel a Deus, se eu não for fiel a Ele, ou negligenciar aquilo que Ele diz, eu vou sofrer os danos. Então eu decido se eu colho o resultado, se eu colho os frutos, ou se eu sofro os danos. Aí o poder da decisão está comigo, não mais com Deus. Porque uma hora que Ele sabe de tudo o que eu preciso, e Ele já providenciou para mim, para que eu pudesse viver essas coisas, então o poder de aceitar ou não está comigo. Então eu decido, ou eu ando ansioso, ou eu não ando ansioso. Se eu andar ansioso, eu vou encurtar o meu tempo de vida. Mas se eu decidir confiar nele, eu vou prolongar os meus dias de vida. Amém? Olha o que diz lá em Provérbios 4:20. Provérbios 4:20. Filho meu, atenta para as minhas. Atenta. O que é atentar, queridos? É você voltar a sua atenção totalmente para aquilo. Amém? Eu gosto de usar o seguinte exemplo. Eu estou aqui conversando com o Márcio. E Paulinha está conversando aqui com o Leandro. Eu estou conversando com o Márcio, mas eu estou ouvindo aqui paralelamente o que eles estão conversando. De repente, eles tocam num assunto que é do meu interesse. Opa, chama a minha atenção. Mesmo que eu esteja aqui olhando para Márcio, eu faço o quê? Sim. A minha atenção, mesmo que eu esteja falando, a minha atenção está voltada para cá. É tanto que ele diz aqui, ó. Aos meus ensinamentos, inclina. Quando é que você vai inclinar os seus ouvidos? Quando algo chama a sua atenção. Quando você considera algo importante para você. Você inclina porque você quer dar total atenção àquilo. E olha só o que é que o Senhor diz. Filho meu. Eu sei que tem gente que faz assim porque é surdo, né? Como é? Se me pegar num dia aí que eu estou para brincar, a pessoa fica doida, viu? Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos. Quantos creem que Deus tem muita coisa para nos ensinar? Quantos aqui querem ser ensinados por Deus? Quantos aqui estão com o coração totalmente dispostos a ser ensinados por Deus? Então olha só, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Versículo 21. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou andar 24 horas com a Bíblia assim? Senhor meu pastor, nada me faltará. É isso? Não os deixes apartar-se dos teus olhos. O que é isso? É você
estar o tempo todo meditando naquilo que Deus falou, naquilo que Deus te ensinou. É você passar o dia inteiro. Geralmente quando eu vou trabalhar, eu já disse aqui, né? Quando eu saio na moto, eu já vou agradecendo pelo dia, eu já vou orando, já vou tendo comunhão com Deus. E começo a meditar, irmãos, em várias passagens da Bíblia. Às vezes salta um versículo, eu vou o caminho todo meditando. Eu chego lá no tribunal, começa o expediente, que eu chego cedo, já passo o café, enquanto o café está passando, eu sento no computador. Aí eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, vou ver uma ministração curta, tal, eu fico ali meditando. É você não deixar que as coisas desse mundo contaminem a sua mente, ao tal ponto que você negligencie as Escrituras. Sempre tenha um versículo no seu coração. Deixe, se exponha para que o Espírito Santo todos os dias faça saltar dentro de você um versículo que seja. E esse versículo, medita. Passa o dia meditando nele. Eu sei que nós, todos os dias, temos os nossos afazeres, temos os nossos compromissos. E muitas vezes nós somos bastante atarefados, né? E isso muitas vezes é desculpa para muitos usarem para dizer, não consigo ler a Bíblia porque meu dia é corrido, porque meu dia é assim, né? Eu não tenho tempo para nada. Irmão, se você não tem tempo para parar e ler a Bíblia, eu vou dizer, está difícil para você. Não, exatamente, você não tem tempo para se alimentar, porque esse é o nosso alimento. E se você não consegue nem meditar em um versículo durante o dia, aí complicou. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu. Isso é maravilhoso porque ele diz, guarda no mais íntimo do teu coração, porque tudo que você vê e ouve, a sua mente processa, mas desce para o coração. E quando você precisa usar a palavra no dia mau, o que vai sair da sua boca é o que está aqui dentro. Por isso, muito cuidado com o que você vê, ouve, assiste, em que você está gastando o seu tempo. Tem muitas pessoas que são viciadas nisso aqui, ó. Eu não sei se você está entendendo o que é. Sim? Principalmente Instagram, né? Instagram, né? Eu não tenho paciência não, gente. Às vezes eu entro, eu só rolo uma vez assim, aí já perco a paciência. Às vezes tem aqueles negocinho redondo lá em cima. Às vezes eu dou umas dedadas assim para o lado, aí vejo algum amigo, alguém que eu conheço, aí vou, olho, pronto, já saio. Às vezes aquele fica um negocinho lá no canto, lá fica 10, 20, 15, sei lá. Mensagem do privado, né? Alguém direct, né? Alguém manda direct, aí fica lá um monte lá, 10, 20, não sei o quê. Às vezes eu só clico lá, olho lá, eu vejo que um monte de gente mandou. Aí às vezes eu vejo que o Márcio mandou. Rapaz, eu olho bem rapidinho e saio. Eu não tenho paciência de ficar. Amém? Eu estou até, por exemplo, não é canal não, porque é no Instagram. No Instagram é o quê? É página, é página. É uma página que criaram lá, que eu estou seguindo, e por sinal estou gostando muito lá. Pode argumentar, eu acho. Pode argumentar. Aí eu estou seguindo, eu até entro lá, olho lá, é bacana. Esse é legal. Esse eu entro aí, olho lá, tal. Eu curto um negócio lá. Esse é bom. Eles podem argumentar. Criaram até recentemente, né? Eu até te aconselho a seguir lá, que é muito ótimo. Inclusive eu vi que nosso pastor participou lá agora desse Poder Argumentar, viu? E acho que foi pro ar hoje, né? Tá muito bom, viu? Justiça de Deus. Então, corra lá, se inscreve, compartilha, ativa os sininhos, comenta lá.
É porque de lá, tu vais pro YouTube. YouTube. Para falar que eu não vejo rede social, eu vejo mais YouTube, né? Porque eu procuro louvores, ministrações e tal. Aí, e uns canais de comédia que eu sigo, Luz do Som. Para achar graça. Mas, gente, então, interessante isso aqui, que nós devemos guardar no íntimo do nosso coração. Porque é onde está o tesouro. E o que é o tesouro? É aquilo que você escuta, aquilo que Deus te ensina, aquilo que Deus te fala. Você guarda como um tesouro, lá dentro do seu coração. Tanto é que no versículo 22, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Uau! O que é vida para quem os acha e saúde para o corpo? Os ensinamentos, a palavra, aquilo que Deus fala para você. Então veja a importância de você pegar isso, guardar no seu coração e não deixar esquecido, mas sempre manter aquilo vivo, meditando, lembrando, falando. Pai, obrigado porque sua palavra diz. Pai, lá em Salmos 23, tua palavra diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é quem me conduz a pastos verdejantes. O Senhor é quem me faz repousar em águas de descanso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Gente, olha, o Salmo 23 é tão real e é tão forte na minha vida que você não faz ideia. Talvez para você seja apenas um salmo bonito. Talvez para você seja apenas um salmo bonito. Mas para mim é uma pura realidade. É algo que eu desfruto literalmente, porque eu tive experiências extraordinárias no Senhor, com o Salmo 23. Quando ele diz que ainda que nós passemos pelo vale da sombra da morte, mal algum nós temeríamos, porque Ele está conosco. Eu lembro nesse episódio desse dia, lá desse terreiro, que quando eu cheguei, eu não sabia orar, mas eu sabia falar. Eu dizia assim dentro de mim mesmo: Senhor, eu sei que Tu estás comigo. Por quê? Porque eu lembrava do Salmo 23, dessa passagem: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal algum temerei. Então eu dizia: Senhor, eu sei que Tu estás comigo. Queridos, eu tinha uma confiança, uma certeza, uma convicção tão grande que Deus estava comigo. 3 meses de convertido. 3 meses de convertido. Mas aquela convicção era gigante dentro de mim. E eu dizia: eu sei que Tu estás comigo. Senhor, eu sei que Tu estás comigo. Quando aquela mãe de chiqueiro chega... mãe de chiqueiro, para quem não sabe, é que eles chamam de mãe de santo, né? Mãe de santo é a minha. Eu sou santo, né? Então minha mãe é mãe de santo. Mas aquela mãe de chiqueiro, quando ela chegou, que todos se levantaram, fizeram aquela fila para falar com ela, e eu não sei se você já passou em algum momento da sua vida por um terreiro, o cumprimento que eles fazem é batendo ombro com ombro, né? E aí começou lá a primeira pessoa, minha mãe, eu fui o último da fila, minha mãe estava na minha frente, e chegou na minha mãe, ela cumprimentou minha mãe, e aquele negócio todo. Aí minha mãe disse: fulano, esse aqui é meu filho, aquele que eu pedi para fazer o trabalho para ele, E aí aquilo dentro de mim: Senhor, eu sei que Tu estás comigo, Senhor, eu sei que Tu estás comigo. Queridos, quando aquela mãe de chiqueiro, ela chegou perto de mim, que ela foi apertar minha mão, que ela apertou minha mão, ela fez assim, ó. Ela tomou um choque de 340 volts. Eu acho que foi até pouco, 300 e poucos volts. Que aquela mulher se estremeceu toda, começou a passar mal, começou a suar, começou a ter dor de cabeça. E eu vi aquilo, eu fiquei fantástico.
Eu fiquei assim, uau, eu fiquei anestesiado. Porque eu vi a palavra de Deus em ação naquela hora. Eu vi o Salmo 23 se tornando real diante dos meus olhos. Aleluia. Então, quando ele diz, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema mal algum, porque eu sou contigo, eu estou contigo. Isso é real, queridos. Eu vi Salmos 23 diante de mim, assim, ó. E eu acho que foi por isso que o diabo mais na frente quis distorcer o Salmo 23. Agora que eu fiz porque ele viu que eu vi o Salmo 23 se manifestar dentro dos meus olhos. É como se Deus disse, ele é meu e você não toca. Ele é meu e você não toca. Esse aqui você perdeu. Sai de reto, Satanás. Amém? Então nós temos que ter, queridos, essa consciência de que o maior habita em nós. Ora, se o maior, o dono de tudo, aquele que providenciou todas as coisas, para que eu possa viver uma vida plena aqui na terra, nele, não vai me deixar faltar nada, para que eu vou andar ansioso? E ainda hoje, quando a ansiedade ela quer ameaçar aparecer, eu corro para a palavra. Porque eu sei que funciona. Eu não sei se você já experimentou, ou se você já teve alguma experiência com a palavra, com alguma passagem, com algum versículo, como Salmo 91 também, relacionado a livramentos, por exemplo. São verdades que estão na palavra de Deus, queridos, que se manifestam na sua vida. Então, se eu sei que Deus ele é fiel para cumprir, para que eu vou me preocupar? Não é do meu jeito, não é como eu quero. Eu apenas entrego a Ele e fico esperando acontecer. Sei que os seus... sei que os seus olhos estão sempre atentos em mim, né? E os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir o meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem pela manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes. Tu és fiel. Tu és fiel. Aleluia. Amém? Vamos lá para Filipenses 4:6. Meu amor, se der, toca aí quando estiver na hora, viu? Ah, tá perdida? Você tá tão envolvida, né? Lindona. I love you, baby. Ela está envolvida hoje, gente, assim, ela está anestesiada. Porque geralmente ela, discretamente ela. Olha só o que o apóstolo Paulo diz aqui. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Agora ele é mais abrangente aqui, né? Coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Aqui, basicamente, ele fala a mesma coisa que Jesus falou. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas. Ora, Deus sabe de tudo que eu preciso, sim ou não? Se Ele sabe de tudo que eu preciso e Ele providenciou todas as coisas para que eu fosse suprido em tudo, olha o que é que Paulo diz. Sejam conhecidas todas essas coisas que você precisa. Embora Deus Ele conheça, Ele já tenha providenciado tudo,
sejam conhecidas diante dele as vossas petições por meio da oração. O que é oração? É comunhão, é relacionamento, é buscar o Senhor, é se relacionar com o Senhor, é buscar o reino de Deus. Amém? As vossas petições pela oração e pela súplica. O que é súplica? É um pedido fundamentado em um direito. Quando você busca, em primeiro lugar, o reino, você está buscando conhecer esse reino, e você começa a conhecer o que é de direito seu, o que está disponível para você nesse reino. Aí olha só que interessante. Aí as suas petições, você precisa de algo. Deus já sabe, Deus já providenciou, mas você vai chegar através da oração diante de Deus, comunhão. Você vai apresentar a Deus o seu pedido, amém? Aquilo que você precisa, Ele já sabe, Ele já providenciou. Se Ele já providenciou e você chega diante dEle, através da comunhão, e apresenta a Ele, aí você vai fazer o quê? A súplica. E então chegou a hora de você usar ou fazer o seu pedido, que é a sua petição, aquilo que você está pedindo a Deus, você vai fundamentar aquele pedido com um direito que é legal. Você deve estar pensando, como assim, passarinho? Você precisa de cura, sim ou não? Se você estiver doente. Deus sabe o que você precisa, sim ou não? Se você está doente. Deus já providenciou, sim ou não? Mas pelo fato de você precisar de cura, e Ele saber que você precisa, Ele já providenciou. Então cabe a quem tomar posse disso? É Deus ou é você? Já está disponível. Então você vai fazer um pedido fundamentado no direito. É direito seu. Então você vai dizer, aí as pessoas confundem isso, dizendo que nós somos triunfalistas, né? Que nós damos ordem a Deus. E não é por aí. Nós apenas utilizamos um direito que é nosso, nós fazemos uma petição, e essa petição está fundamentada num direito, naquilo que Cristo conquistou na cruz. Se Ele conquistou cura para mim, então eu vou fundamentar aquela minha oração nesse direito. É meu, Pai, obrigado, eu tomo posse. Amém, Pai, é meu, eu tomo posse. Senhor, sua palavra diz que pelas suas pisaduras eu fui. Então, é direito meu, eu tomo posse, eu recebo minha cura. Então você está fundamentando a sua oração com um direito, que é legal, que é seu. E por aí vai, nós podemos falar sobre prosperidade, por exemplo. As pessoas geralmente, quando falam em prosperidade, elas pensam que prosperidade está ligada apenas à parte financeira, né? E o pobre do dinheiro muitas vezes não tem nem culpa disso. Amém? Dinheiro é bênção, sim ou não? Sério, gente? Sério que vocês falaram isso? Dinheiro é bênção? Ué, mas a Bíblia não diz que... Eu pensava que tinha sido você que tinha... O bicho aqui. Tô brincando, meu amor. Mas a Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males? Ah, gente, é o amor ao dinheiro. Ah, agora está explicado. Quer dizer que não é o dinheiro, é o amor, é o apego, é a idolatria ao dinheiro. É você fazer o dinheiro senhor da sua vida. É você servir ao dinheiro e não fazer o dinheiro servir a você. Mas o dinheiro em si é uma bênção. Amém? É um dos veículos pelo qual Deus abençoa a igreja. Nos abençoa, faz a obra, alcança as pessoas. Amém?
Se não houvesse o dinheiro hoje, ficaria muito difícil o evangelho ser propagado. Amém? Mas o dinheiro é uma bênção. Mas a prosperidade em si não é só o dinheiro, gente. Prosperidade é você não ter falta em nenhuma área da sua vida. É você ir bem em todas as áreas, seja sentimental, seja financeira, emocional, todas as áreas. Amém? Então, quando você está ansioso, você não está próspero. Porque seu emocional está abalado. Onde não há, ou onde não está a palavra, vai estar ansiedade. Se a palavra não tiver no seu coração e não tiver também na sua mente, por isso que Romanos diz que nós devemos renovar a nossa mente com a palavra, é porque a palavra também tem que estar aqui. Amém? Nós devemos renovar nossa mente todos os dias, porque todos os dias a nossa mente é bombardeada com informações. Então, se nós somos bombardeados todos os dias com informações que advêm de diversos lugares, seja pela televisão, seja por jornal, seja por novela, alô, mulheres. Mulher que gosta de novela, né? Mas tem homem também que gosta também. Amém? Seja por onde for, até na escola, até no trabalho, seja onde for, que nós somos bombardeados por informações, no trânsito também. Então nós chegamos no final do dia com a nossa mente totalmente poluída, com informações que não vão nos edificar em nada. Pelo contrário, vão nos gerar sentimentos contrários à palavra de Deus. E muitas pessoas começam a ficar com medo, dependendo da informação que assista. O índice de criminalidade tem aumentado, tarará, tarará. Carro roubado às 10 horas da manhã, lá em tal. Aí você diz, nossa, eu passo nesse lugar quase todo dia. Meu Deus do céu, em plena luz do dia. Aí você começa a alimentar aquilo. Aí você começa a pensar o quê? Meu Deus, estou vendo a hora acontecer comigo. Olha só, por uma informação que você viu, que chegou aos seus ouvidos, que você ficou remoendo aqui, desceu para cá. Aí depois vem para cá e já era, queridos. Você começa a chamar a existência e vai acontecer com você. Meu Deus, é o percurso que eu faço todo dia. Jesus tem misericórdia. Agora, quando você renova sua mente com a palavra, a informação correta entra e empurra a velha. Por isso, a importância da renovação da nossa mente. Para que a verdade de Deus sempre esteja prevalecendo no campo emocional. Por mais que você tenha aqui no seu coração, a sua mente tem que ser renovada. Amém? Porque é o que vai ficar remoendo aqui, que vai fazer você falar as coisas erradas. De tanto você achar que aquilo vai acontecer, que aquilo é verdade, que você vai se ferrar, aquilo vai descer para cá. Vai se tornar verdade para você. Você está entendendo? Mas quando você vê notícia ruim, automaticamente, corra para a palavra. Deus é meu refúgio e fortaleza. Deus é meu refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Pelo que não temerei. Amém? Então nós devemos, queridos, nos submeter à palavra, a essas verdades, espirituais. Amém? Deus, Ele tem o melhor para o seu povo. Então, não andeis ansiosos de coisa alguma.
Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. O que isso quer dizer? Quando você se relacionar com Deus, que você apresentar a Deus aquilo que você precisa, que você fizer o seu pedido, agora você tem que fazer o quê? Render graças. Só render graças, render graças. Até quando? Até acontecer. Até você receber a sua resposta. Agora, isso aqui é uma recomendação que o apóstolo Paulo, ele transmitiu aos cristãos. Você sabe onde é que o apóstolo Paulo estava quando ele escreveu essa carta? Ele estava preso. E ele, mesmo preso, ele experimentava e ele vivia essas verdades espirituais na vida dele. Agora, o interessante é que ele fala no versículo 4. Olha só o que ele diz: alegrai-vos sempre. Outra vez digo, alegrai-vos. Gente, ele nos dá uma recomendação poderosa. Nós devemos nos alegrar em Deus quando tudo vai bem. Amém o quê, rapaz? Amém? Nós não devemos nos alegrar em Deus apenas quando tudo vai bem. Sempre, no meio da adversidade ou não, eu vou me alegrar em Deus, porque a alegria que eu manifesto em meio às dificuldades vai demonstrar para a circunstância e para o diabo o meu posicionamento de fé. Ou seja, que eu estou completamente, plenamente convicto de que Deus está trabalhando, agindo ao meu favor e que tudo vai bem. Ainda que as circunstâncias demonstrem outra coisa, a minha confiança está em Deus. Então eu vou me alegrar sempre. O homem estava preso. O homem estava dentro da cadeia, mas estava dizendo, gente, se alegrem em todo o tempo. Você pode imaginar ele dentro de uma prisão, de uma cadeia, se alegrando? Não foi a primeira vez, não. Teve outra vez que ele estava preso, junto com Silas. O que foi que aconteceu? Eles fizeram o quê? Cantaram louvores e oraram a Deus. Se alegraram em Deus. Eu tento imaginar a mais bela canção. Um cântico novo que fluiu dos lábios desses homens. Ao ponto, queridos, de estremecer o lugar onde eles estavam. As portas, sabe, tudo se tremeu e as portas se abriram. Tamanha foi o poder que se manifestou naquele lugar. Por causa de uma atitude correta. Por isso que quando ele fala aqui, ele fala do que ele passou, vivenciou, do que ele experimentava em Deus, de uma realidade que ninguém podia tirar isso dele. Se alguém chegar para mim hoje e falar que Deus não supre, essa pessoa para mim é mentirosa. Ainda que ela diga, olhe, porque não está acontecendo comigo, ainda é mentirosa. Porque comigo aconteceu, eu experimentei, e se ela não está provando, é porque ela não está andando em fé. Porque fé é convicção, é certeza. Eu sei porque sei que Deus é bom. Eu sei porque sei que Deus provê. Deus já lhe deixou faltar alguma coisa? Para alguns, pelo menos eu estou vendo que não. Outros ficaram calados ali pensando, meu Deus, deixa eu ver aqui. Se alguma coisa me faltou já algum dia. Não, queridos. Na minha vida, nem lá em casa, Deus sempre tem suprido. E sabe, quando tudo parece
que não vai dar certo, Deus nos surpreende. Deus nos surpreende. Quando a gente pensa que não vai ter mais saída, algo acontece da parte de Deus. Mas sabe quando isso vai acontecer? Quando você alinhar o seu coração com a vontade de Deus. Quando você decreta a palavra. Quando você decidir aceitar aquilo que Deus diz para você. Amém? Aí Deus vai dizer, olha aí. Meu amigo, você está me dando legalidade para trabalhar na sua vida. Meu amigo, você está abrindo as portas, literalmente, para eu fazer uma enxurrada na sua vida de bênção. Porque essa é a atitude que eu espero. Essa é a atitude que eu quero. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra a procurar um coração disponível para Ele, para que ali Ele possa manifestar o seu poder. Sabe, quando Ele está assim, ó, que Ele possa encontrar cada um de vocês aqui. Que Ele possa ver o seu coração totalmente disponível para Ele. Porque Deus, Ele não só quer, mas Ele quer acelerar de uma forma bem mais rápida o que Ele tem planejado para você. Sabe, as bênçãos dEle, Ele quer acelerar, que chegue de uma forma mais rápida na sua vida. Aquilo que Deus falou com você, aquilo que Ele já te prometeu, Ele quer acelerar. Tempo de aceleração para você. Porque Deus, não que Ele seja apressado, mas Ele tem pressa em ver as bênçãos dEle te alcançando. Porque assim, cada vez mais Ele vai ser glorificado na sua vida. Cada vez mais, a ênfase não vai ser em você, mas vai ser nele que fez em você, que fez acontecer. Amém? Então, queridos, decida em nome de Jesus, andar na palavra. Que palavra vocês crerão? Eu já creio na palavra do Senhor. Que palavra vocês crerão? Eu já creio na palavra do Senhor. Ela diz que eu sou. Ela diz que eu sou. Ela diz. E que já temos a vitória. Amém? Então canta louvores, canções. Amém? Aquilo que Deus já proporcionou para você. Comece a cantar essas realidades. Que palavra vocês crerão? Eu já... Vamos. Você consegue tocar essa música? Não, no violão, tem violão aí. Tem a Ana, tá aí a Aninha. Paulo toca qualquer coisa, a Aninha canta aí. Ah, rapaz. Que palavra vocês crerão? Essa música, meu amigo. Hã? É um cantor. Essa música é poderosa. Que palavra vocês crerão? Eu já creio na palavra do Senhor. Ela diz que eu sou curado. Ela diz... Homem, está aí, Aninha sabe cantar, Paulo é bom de ouvido, ele sabe pegar. Meu irmão, os cabas... Amém? Vamos ficar de pé, queridos.